Jesus, Salvador, Mestre e Criador. Então temos uma semana crucial pela frente, enquanto vemos as guerras no Oriente Médio se formando e prestes a explodir enquanto esperamos por Jesus. E vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom e você está assistindo ao Watchman River, e eu tenho muita coisa para abordar antes de chegarmos às notícias mais pesadas que estão acontecendo. Vamos ler algumas escrituras. É muito importante começarmos com a palavra, e este livrinho aqui, As Promessas de Deus para Todas as Suas Necessidades, contém versículos organizados por categorias. Estou na página 23, Jesus é o seu libertador. Vamos ler alguns desses versículos. Vamos começar com Isaías 61, o primeiro versículo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos. Vamos para João 8, versículos 32 e depois 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. De fato, digam amém. Obrigado, eu ouvi isso. Vamos para Romanos 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Vamos para Lucas, capítulo 10, versículo 19. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Romanos 6, versículo 22. Mas agora, tendo sido libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. É lindo. Vamos fazer mais 2. Isaías 9, versículo 4. Porque tu quebraste o jugo do seu peso, a vara dos seus ombros e o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. E mais uma no Apocalipse 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Não são escrituras lindas? Como está todo mundo hoje? Espero que vocês estejam bem, de verdade, de verdade, de verdade. Eu não sei se vocês assistiram ao Super Bowl ontem à noite, mas eu sei de uma coisa esta manhã. Quando entrei no Facebook, pensei, uau, até usaram o Super Bowl para causar divisão hoje. Porque era tipo, se você assistiu ao intervalo com Bad Bunny, me exclua. Ou se você assistiu ao show do intervalo da TP Estados Unidos, me exclua, cara. Eles, sabe? Eu não assisti ao show do intervalo do Bad Bunny, não assisti ao show da TP USA, eu nem assisti ao Super Bowl. Tive que pesquisar no Google para saber quem ganhou, nem sabia quem jogava até ontem. Olhei e pensei, quem se importa? Eu disse, sabe, estou buscando Jesus ultimamente e não julgo ninguém. Se você gosta do Super Bowl, tudo bem, isso é entre você e o Senhor. Se você assiste ao show do intervalo, tudo bem, é entre você e o Senhor. Eu não assisti. Assisti a um filme dos anos 40 com minha esposa e nos divertimos muito. Meus filhos adolescentes viram o Super Bowl. Eles trocaram de canal durante o show do intervalo, pois não tinham interesse nesses shows. Foi isso que aconteceu ontem em nossa casa. Enfim, vamos começar. Amir Tsarfati compartilhou no Telegram. Uma semana crucial se aproxima para o Oriente Médio e o mundo. A armada americana está ficando mais forte e se aproximando, assim como as exigências do regime dos ayatolás. O primeiro-ministro Netanyahu, seguindo seus instintos, vai se reunir com o presidente Trump e tratar o assunto com urgência. Ele sente que um acordo é mais provável de ser alcançado e está determinado a garantir que não seja um acordo desfavorável. Suas exigências são claras: o cancelamento total do projeto nuclear do Irã, enriquecimento zero e capacidade de enriquecimento zero, a remoção de todo o urânio enriquecido do Irã, limites rigorosos no alcance de mísseis balísticos e o desmantelamento do eixo xiita, além de uma supervisão próxima, real e aplicável. E então Amir terminou dizendo, não sou um profeta, mas de onde estou, o instinto de autopreservação dos ayatolás não permitirá que eles arrisquem um ataque. Ninguém quer ver esse regime acabar mais do que eu,
mas também entendo como ele funciona. Eles preferem se manter discretos e esperar por uma oportunidade de vingança do que desaparecer completamente. Vou te dizer uma coisa, cara, vai ser fascinante ver o que está acontecendo. Porque Netanyahu não deveria se encontrar com Trump até a próxima semana, e ele está vindo uma semana antes. Então eles têm algo planejado. Será que isso tudo é só uma encenação, porque parece que pode haver um acordo com o Irã, mas será que é só uma encenação? Vai haver um ataque em breve? Agora, eu acho que vai haver um ataque de um jeito ou de outro dentro de 1 ou 2 meses. Acho que isso não vai durar muito, sendo sincero, e sempre falo isso porque é verdade. Espero por Jesus todos os dias. Eu acho que estamos no fim dos últimos dias e estou esperando e vigiando por ele. Não estou tentando descobrir o dia ou a hora, não estou marcando datas, nem mesmo estabelecendo períodos de alta vigilância. Eu só digo, olhem para cima diariamente, pois o nosso rei está chegando em breve. Paulo afirmou que saberíamos os tempos e estações sem precisar escrever para nós. O Times of Israel compartilhou isso. O primeiro-ministro, que encontrará Trump em Washington, D.C. esta semana, afirma que negociações com o Irã devem abordar mísseis e representantes. Ele vai voar para Washington para se encontrar com o presidente Trump na quarta-feira, depois de amanhã, para discutir o Irã e seu gabinete. Anunciado neste último sábado à noite. O primeiro-ministro acredita que qualquer negociação deve incluir restrições aos mísseis balísticos e o fim do apoio ao eixo iraniano. E ele partirá para Washington na terça-feira e se encontrará com o presidente na manhã de quarta-feira, horário local, e deixará os Estados Unidos. Na quinta-feira, não sei se ele virá na semana seguinte, pois era para ser na mesma época. Eles participavam das reuniões do Conselho de Paz, mas talvez ele falte desta vez. Veremos o Jerusalem Post. Israel alerta Trump. Dissemos aos americanos que atacaremos sozinhos se o Irã cruzar a linha vermelha dos mísseis balísticos, disse a fonte, acrescentando que Israel ainda não atingiu esse limite. Mas Israel diz aos Estados Unidos que agirá sozinho se necessário. Tempos loucos, o comentário do Mossad enviou isso no X. Os desdobramentos militares do Zeuan no Golfo não nos assustam, isso é o que diz o Irã. Não vamos parar o enriquecimento, diz o ministro das Relações Exteriores Argati. Teherã nunca vai abandonar o enriquecimento de urânio, mesmo sob ameaça de guerra, chamando isso de um direito soberano e alertando que a pressão de Washington não vai mudar a posição do Irã. Bem louco, bem louco. A China está alertando o Zeuan contra qualquer uso de força militar no Irã, ou seja, contra o uso de força militar no Irã. Isso foi no noticiário do BRIC ontem, e o líder do Irã, Khomeini, ele esteve ausente ontem pela primeira vez em 37 anos de participar do evento do Dia da Força Aérea no Irã. Ele está escondido em um bunker ou algo parecido, pois teme que algo aconteça. Ele viu o caso de Maduro na Venezuela e você leu sobre aquilo. E você sabe, você é um líder de um país contra o qual estamos. E você vai olhar para o caso do Maduro e pensar, uau, preciso ter cuidado aqui, acho que ele está se escondendo. Estamos vendo guerras se alinhando e prestes a explodir. O que mais? Notícias do Início das Dores publicou isso no Telegram. De acordo com Khalid Mishal, que é do Hamas, um cara do Hamas, o Hamas não vai se desarmar. Foi o que ele disse em um fórum da Al Jazeera que aconteceu no sábado. E o Ministério das Relações Exteriores de Israel disse que Mishal admite isso novamente. O Hamas rejeita a desmilitarização de Gaza, mais uma tentativa de enganar o mundo enquanto se apega ao terror e à jihad. Então você tem o Irã dizendo não vamos parar o enriquecimento. Você tem o Hamas dizendo não vamos nos desarmar. E você tem os Estados Unidos e Israel dizendo que vocês vão fazer as duas coisas. É por isso que parece que a guerra é iminente lá. Gente, ok, eu sei que isso é pesado. Se você precisar pausar o vídeo, agora seria um momento perfeito para pegar um lanche para mim, quer dizer, para você e para mim se quiser. Mas você sabe. Qual lanche vamos querer hoje? Conte nos comentários. O que você quer de lanche? Eu meio que fui mal criado ontem, comi umas coisas que não deveria ter comido, e hoje estou meio que pagando o preço por isso. Hoje vou ser melhor. Talvez me traga uma salada.
Isso é de Israel hoje, Ali Ahmad Khomeini, o neto do fundador da República Islâmica, o Ayatollah Khomeini. Ele diz à mídia do Hezbollah, abre aspas, toda nação, todo muçulmano, ouça esta citação. Toda nação muçulmana fará com Israel o que o Hamas fez. Quando conseguirem fazer isso, chamam de guerra do Salmo 83. Todo israelense sabe muito bem que o dia está chegando em que o mundo muçulmano destruirá Israel. Ele não percebe que Deus vai intervir nisso e eliminar esse círculo interno de inimigos em um só dia. O líder do Hamas, Khalid Micheli, disse no fórum Al Jazeera em Doha, abre aspas, o Hamas não vai se desarmar. Vamos adotar a abordagem de armazenar as armas ou não apresentar as armas. Essa abordagem é aceitável para a Turquia, Egito e Catar. Haverá um cessar-fogo de apenas 5 a 10 anos. Interessante, 5 a 10 anos, talvez 7 anos. O massacre de 7 de outubro abriu um caminho para o estabelecimento de um Estado palestino. Foi isso que ele disse naquele fórum que eles tiveram em Doha, e foi isso que Bubba News comentou sobre isso. No Telegram. Ele fez algumas boas postagens ontem, porque esse cara tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, ele disse. Como o Hamas rejeitou completamente o plano de 20 pontos do presidente Trump e descarta qualquer desarmamento em Gaza, espere ver as forças de defesa de Israel iniciarem uma nova operação em Gaza após o 1º de março, mas desta vez, como não há mais reféns para impedir Israel, bem, isso vai se tornar um banho de sangue. Eu concordo totalmente, não há mais reféns lá. Israel foi cuidadoso e o mundo ficou indignado mesmo assim. Se Israel não for cuidadoso, eu garanto para você. Eles ainda distribuirão panfletos avisando civis em Gaza para saírem da área, pois esse é o padrão deles. O histórico mostra que sempre agem assim. Bubba também disse, as profecias bíblicas de 2.500 anos estão aqui e prontas. Então, qual é o momento do cumprimento? Está bem perto, literalmente. E então ele começa a citar para eles Jeremias 47:4, o dia que está chegando para destruir todos os filisteus, pois o Senhor vai destruir os filisteus. Depois ele vai para Amós capítulo 1, versículo 8, o restante dos filisteus perecerá. Em seguida, ele vai para Ezequiel 25, versículo 16, diz que Deus destruirá o restante da costa do mar Mediterrâneo. Muito interessante a região da faixa de Gaza. Sofonias 25. A palavra do Senhor é contra você, ó Caim, na terra dos filisteus, e eu destruirei você para que não haja nenhum habitante. Há guerras sérias chegando em um futuro muito próximo. Então ele disse, uma vez que tudo isso, Bubba disse, uma vez que Israel avançar com tudo, conquistando toda Gaza, isso fará com que as nações se reúnam e se unam contra Israel na ONU. Jerusalém se tornará aquela pedra pesada que vai ferir qualquer um que tentar apoiar Israel. Grandes guerras estão chegando, mas o Senhor também está. Jesus Cristo. Amém, Bubba. Amém. O Hamas também pediu a expulsão dos embaixadores israelenses das capitais árabes. Uma frente regional unificada contra Israel, aumentar o confronto por todos os meios disponíveis. Só de ver a linguagem usada aqui, uma frente regional unificada contra Israel, mostra o quão perto estamos de ver o confronto de Salmos 83 se aproximando. Esta é uma profecia com um cronômetro acoplado, e ele está contando até o momento em que algo irá desencadeá-la. Sim, nós estamos aqui, estamos esperando por Jesus. É uma boa notícia para quem pertence a Jesus. Se não pertence e tem um botão de pânico, é melhor apertá-lo. Sabe, eu vou compartilhar o Evangelho em alguns minutos e estou dizendo, por favor, escute, me ouça. Conheça Jesus, creia no que ele fez por você, em seu sangue expiatório e obra consumada. O tempo é curto. Hanania Naftali compartilhou isso no Telegram. Ele compartilhou um vídeo dos atletas olímpicos, os atletas olímpicos israelenses, e eles estavam sendo vaiados na cerimônia de abertura das Olimpíadas de Inverno em Milão. Enquanto o Irã enfrentou quase nenhuma reação, e ele disse, indignação seletiva, 2 pesos e 2 medidas, e antissemitismo totalmente expostos. É assim mesmo nos últimos dias, sabe? Olha esse gráfico. Condenações da Assembleia Geral da ONU no ano de 2025. Arábia Saudita 0, Venezuela 0, Catar, Paquistão, Hamas, Turquia, China, Cuba, Zimbábue, todos 0.
Irã recebeu uma condenação das Nações Unidas, Coreia do Norte recebeu uma, Estados Unidos receberam duas, Rússia recebeu 6. Quantas Israel recebeu no ano passado? 15. Mais do que o dobro, 2,5 vezes a quantidade do segundo lugar, a Rússia, que recebeu 6. É assim que Israel é julgado por outro padrão. Isso é antissemitismo. O Irã está saindo impune de massacrar. Dizem que entre 30 e 80 mil pessoas desapareceram. Ninguém fala nada. Bem, algumas pessoas falam, mas são poucas e raras. É tudo sobre Israel, e essa é outra. Isso realmente me surpreende. Isso é Israel. Hoje compartilharam isso no Telegram. Lá vem eles de novo. Ativistas anti-Israel estão planejando mais uma flotilha de protesto, carregando uma carga simbólica de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Os organizadores da campanha global Samud, ligada ao Hamas e à Irmandade Muçulmana, dizem que planejam enviar mais de 100 barcos em março, no que eles chamam de a maior missão desse tipo até agora. Israel interceptou várias dessas flotilhas de protesto desde 2010, sendo a mais recente em outubro do ano passado. Quem vai contar para eles? Quem vai contar para eles? Algum voluntário aí, quem vai dizer, vocês... Centenas de caminhões de ajuda entram diariamente, caso não tenha notado, mas tudo isso é só um teatro. Qualquer coisa para ir contra Israel. E você sabe, eles vão postar isso em todo lugar e todo mundo vai apoiar eles contra Israel. E é só um jogo, é um jogo do qual estou ansioso para sair. Sinceramente, o que mais? Princípio das dores? As notícias compartilharam isso sob o secretário de Estado Thomas Donano. Isso é uma citação. O Estado realizou hoje uma reunião conjunta do grupo político-militar com Israel, com os colegas do Ministério da Defesa de Israel, para reafirmar o compromisso inabalável da América. Juntos estamos construindo paz e segurança para nossos dois países e para a região. Eu só tive que ler isso porque quantas vezes vemos paz e segurança nesses últimos dias? Paulo afirmou. Enquanto falam em paz e segurança, a destruição repentina virá, como as dores de parto para a grávida. Estamos nesse tempo. Em algum momento, a paz e segurança mencionadas por Paulo será proclamada, ou é a que vimos nos últimos 2 anos? Mas essa destruição repentina está chegando e isso, eu acredito, é o arrebatamento. Vai causar caos neste mundo. Não conseguimos compreender nem imaginar como isso será. Meu Deus, eu não gostaria de estar aqui depois do arrebatamento, relatou BRICS News. Isso. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Lavrov, diz que os Ileauá estão usando táticas injustas para dominar a economia global. Então deixamos a Rússia irritada, deixamos a China irritada, temos guerras aumentando no Oriente Médio. Isso certamente me parece os últimos dias. China orientou bancos a diminuírem reservas de títulos do Tesouro dos Ileauá, conforme noticiado no fim de semana. E também tivemos terremotos nas últimas 48 horas. Foram 80 acima de 4.0 e 25 acima de 5.0. Pronto, agora você está atualizado. É isso que está acontecendo no mundo. Vamos juntos para o mundo dos palhaços que vai te entreter. Eu até tenho um vídeo. Desculpe, se você está ouvindo isso em um podcast, vai perder o vídeo, mas ele é bom. Dá uma olhada. A Boston Dynamics divulgou um novo vídeo mostrando seu mais recente robô humanoide Atlas, fazendo um impressionante mortal para trás em uma estrela. Esse feito foi realizado sem perder o equilíbrio ou sofrer qualquer dano. A conquista destaca o progresso constante do novo Atlas, que está gradualmente igualando e até superando as capacidades de seu predecessor, o Atlas HD. O vídeo mostra o desenvolvimento do Atlas, incluindo tentativas fracassadas em que o robô caiu nos testes iniciais. Essas falhas são consideradas oportunidades de aprendizado, não retrocessos. Pesquisadores programaram o Atlas para se segurar em certas situações de queda. Essa resiliência é uma prova da dedicação deles em criar um humanoide assassino confiável e ágil. Espere, não é assassino, eu que acrescentei isso, desculpe, é robô humanoide ágil. Tudo o que consigo pensar é que estou vendo ele dar o salto mortal e a estrela. E fico imaginando. Agora, imagine ele com um machado em uma mão e uma faca na outra. Na sua sala, enquanto você tenta assistir a família Brady, sabe? É tipo, eu sei que não quero esse negócio travando na minha sala, não quero ninguém fazendo estrela na minha sala, especialmente não um robô.
Computadores travam, isso é só um humor bobo. Certo, vamos ler alguns comentários do dia, pode ser? Vou ver se consigo encontrá-los aqui. Ok, esse comentário é do Josh, acho que no sábado. Admiti que estava com raiva, li algumas escrituras sobre isso e depois me senti melhor. Mas Josh disse: Eu te aprecio muito. Admitir estar com raiva, eu orei para que o Senhor me tornasse mais tolerante, mas também tive que admitir que estava com raiva. É raiva, só isso. Nunca. Os frutos da raiva nunca são bons, sabe? Quero dizer, eu fiquei com raiva por causa de alguns e-mails que recebi e olhando para trás foi uma besteira. Agora é segunda-feira, 2 dias depois. Eu fico pensando, por que fiquei com raiva daquilo? Sempre recebo esses, todo dia, mas de algum jeito aqueles dois me afetaram. Enfim. Estevão, Jesus nos escolheu para estarmos aqui nesses últimos dias. Como somos abençoados. Amém, amém, Estevão. Nós nascemos para um tempo como este. É hora de agir, espalhar o evangelho, deixar bilhetes e bíblias para quem ficar. Temos trabalho enquanto esperamos por Jesus, certo? Precisamos nos ocupar. Continuamos fazendo planos para a nossa vida. Sabe, sempre nos disseram nos velhos tempos, eu chamo de velhos tempos, tipo há 40 anos sempre nos disseram: olha, esperar por Jesus é viver sua vida e fazer planos. Você não desmarca a consulta no dentista só porque acha que ele vai voltar logo. Você vive sua vida, você ocupa, e todo dia, enquanto vive sua vida, espalhando o evangelho, ocupando, você olha para cima e diz: Jesus, você pode voltar hoje. Você afirma que hoje é um bom dia para o arrebatamento. Tudo bem, Robin está pedindo novamente orações pelo sentinela Adam. As convulsões dele não pararam, a deficiência dele ainda não foi aprovada, então as contas do hospital estão altíssimas e a filha dele precisa de orações. A família toda está sendo atacada. Dizem que quando Satanás ataca, quando ele te ataca, ele não ataca só você, mas também aqueles que você ama. Então eu peço a todos vocês que se unam em oração por uma cerca de proteção ao redor da família dele. E que tudo isso seja resolvido e Adam seja curado para que ele possa continuar fazendo a obra de Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Obrigado, essa é uma boa oração. Não sei se vocês conhecem o vigilante Adam. Ele é um irmão maravilhoso em Cristo. E ele realmente tem passado por problemas de saúde com convulsões e muitos problemas, muitos problemas. E nós trocamos mensagens de vez em quando. Ele é um bom irmão. O cara ama o Senhor. Ele simplesmente ama o Senhor. E que vida esse cara teve, sabe? Então, obrigado por isso, Robin. Estaremos orando pelo Adam. Liz, quando você disse me dá um amém, ela disse. Quando você diz me dá um amém, eu sempre faço, e me sinto tão conectado quando você responde. Então, eu me permito dar uma risadinha. Bem, eu adoro isso, obrigado. Eu adoro que eu sei que vocês estão dizendo amém. Eu ouço, não de verdade, mas meio que ouço. Reformado, ótimo. Dias tão perversos. Nunca me senti assim antes. Estou ansiando por justiça, suportando a maldade ao meu redor, aguardando a redenção. Venha logo, Senhor. Amo todos vocês. Obrigado por isso. Nós também te amamos. Sim, há tanta maldade neste mundo, há tanta divisão. O fato de nosso país ficar tão dividido por causa de um jogo de futebol e do show do intervalo mostra como o mundo está preparado para isso. Estamos sempre brigando. Sabe, não importa o que seja, política, futebol, o que for, estamos sempre uns contra os outros. Eu me recuso a participar, sinceramente, mas estamos nos últimos dias e estamos esperando o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores vir nos buscar. Pois em João 14, nos 3 primeiros versículos, ele prometeu isso. Ele disse que vai preparar um lugar para nós, uma morada, uma casa, uma mansão, um quarto. As traduções dizem tudo isso. Jesus foi preparar algo para nós e disse: se eu for preparar esse lugar, voltarei e os receberei, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Além disso, eu acredito 100% que ele está falando sobre o arrebatamento da igreja. Acredito que ele vai nos arrebatar em breve e nos levar para casa, ao lugar que preparou para nós. Não me importo com a aparência desse lugar. Alguns acham que parece uma mansão na terra com colinas e fazenda. Outros dizem, não, é um quarto na casa de Deus. Eu não sei o que é, mas te digo uma coisa. Vai superar as suas maiores expectativas. Sabe, se você conhece Jesus e entende o quanto ele é bom e o quanto Deus é bom, e você vê como algumas partes deste mundo são bonitas,
Você entende que tudo o que ele preparou para nós está além da sua compreensão? E vai ser a melhor coisa de todas. E a pergunta é: você vai estar lá? Você conhece Jesus? Você vai ganhar um desses quartos ou mansões? Foi isso que o Senhor preparou, mas muitos dizem: não quero uma mansão. Não importa, se você pertence ao Senhor, você vai receber, seja esse quarto, mansão, morada, seja o que for, você vai receber. Nós merecemos isso? Não, não. Somos salvos pela graça, um presente imerecido de Deus pela fé em Cristo Jesus. E o que ele fez por nós? Bem, o que ele fez por nós? Todos temos problema com o pecado. Todos pecamos e ficamos aquém da glória de Deus, errando o alvo. Precisávamos de um pagamento pelos pecados, pois o pecado é tão ofensivo a Deus que exige pagamento de sangue. Por isso há tantos sacrifícios no Antigo Testamento, onde matam os animais e aspergem o sangue no Santo dos Santos, cobrindo os pecados por um ano. Bem, quando Jesus veio aqui há 2000 anos, ele veio para derramar o seu sangue, porque ele é o Cordeiro de Deus. Perfeito, sem defeitos, sem manchas, o Cordeiro de Deus perfeito. Então Jesus veio aqui e derramou o sangue de Deus. Então, quando você entende que é um pecador que precisa de pagamento pelos seus pecados, e percebe, espera aí, o Filho unigênito de Deus, Jesus, veio aqui para derramar o seu sangue para me resgatar. É assim que você é salvo. Você diz para Jesus: eu admito que sou um pecador, eu sei que sou um pecador, eu sei que preciso de um pagamento pelos meus pecados. Agora eu entendo que você é o Cordeiro de Deus, e veio aqui para morrer numa cruz, ser sepultado e ressuscitar ao terceiro dia. E você derramou sangue precioso que me deixará mais branco que a neve. Jesus, eu quero isso e tenho fé no sangue que você derramou. Que isso vai remover meu problema do pecado completamente, inteiramente, para sempre, e eu acredito que vai me deixar mais branco que a neve. Eu creio na sua obra na cruz. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus, preciso de um Salvador e creio que você é o Salvador do mundo. Quando você faz isso, você está salvo para sempre. Você está selado até o dia da redenção. Ele não vai deixar você sair da palma da mão dele. Você entende que se não chegar ao arrebatamento, irá para casa com Jesus quando ele acontecer? E se você der seu último suspiro hoje e você crer, você estará com Jesus. É milagroso, é a maior história de amor que já foi contada. Sem dúvida alguma, Deus enviou seu Filho unigênito para pagar pelos nossos pecados com seu sangue. Como você pode dizer não a isso? Mas mesmo assim, quantas vezes digo isso para vocês, eu realmente acredito. Se 100 pessoas ouvissem, 97 diriam: não quero, não preciso, não me incomode, não quero acreditar nisso. Eu não quero ter que virar um fanático da Bíblia. Você não precisa virar um fanático da Bíblia. Você precisa acreditar no sangue redentor de Jesus e em sua obra consumada, e precisa admitir que é um pecador. Você começa a ler a Bíblia e logo sente orgulho de ser um fanático por ela. Eu adoro ser um fanático da Bíblia. Eu prefiro ser um fanático da Bíblia do que um fanático por cerveja, sinceramente. Se você rejeitar o pagamento do seu pecado feito com sangue por Deus Altíssimo, enfrentará Jesus no dia do julgamento que dirá: afaste-se de mim, nunca te conheci. Você não vai discutir, vai perceber: estou diante de Deus e meu pecado está comigo. Rejeitei aquele pagamento, agora estou em apuros. Eu nem consigo imaginar, meu Deus, não consigo imaginar ouvir as palavras: afaste-se de mim. Eu nunca te conheci, do autor da vida, Jesus, e então você é levado para a separação eterna de Deus no inferno. Você não vai dizer: não quero crer em um Deus que me mandaria ao inferno. Você vai dizer: eu não acreditei no Deus que enviou seu Filho unigênito para pagar pelos meus pecados com seu sangue. Eu não acreditei nele. E é por isso que eu vou para o inferno, meu Deus. Isso me dá arrepios ruins na espinha. Eu não quero que ninguém passe por isso, nenhum de vocês. Hoje é o dia da salvação. Se isso soa como verdade, corra para isso. Hoje é o dia da salvação. Corra para Jesus e fale com ele. Tudo bem, eu orei por vocês esta manhã. Durante minha oração, intercedi por quem veria este vídeo. E se não formos arrebatados hoje? Tom, acho que hoje é um ótimo dia para o arrebatamento. Mas se não, se Deus quiser, eu verei vocês amanhã. Eu amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre Criador,